Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora entrando no Evangelho de João, capítulo 18, Jesus no Getsemane. Bom, primeiramente, antes de entrar no próprio livro de João, né, eu quero ver primeiramente alguns detalhes, né, dos evangelhos sinóticos, né, que não são ditos no Evangelho de João, que o Getsemane, né, foi o jardim que pertencente ao Monte das Oliveiras, em que nos sinóticos Jesus chamou seus discípulos, né, e se afastou junto com os três chegados, né, Pedro, Tiago e João, para orar. Ele chamou os discípulos, né, os 12, foi andando e tal, lá para o jardim, até que no Getsemane, né, ele se afastou um pouco com esses três discípulos, né, Pedro, Tiago e João, sendo que ele deixou esses três e afastou deles da distância de um tiro de pedra, né, que é aproximadamente 20 a 30 metros, né. Ele pediu que os três o ajudassem em oração, porque era chegada a sua hora e tal, ele pediu ajuda em oração, mas acabou que três vezes ele voltou até aqueles discípulos e o encontrou dormindo. Tanto é que ele falou, enquan- por que dormir, né? Aí falava sobre, o espírito é forte, mas a carne é fraca, vigiem e orem. Aí pediu ajuda, mas três vezes encontrou aqueles discípulos dormindo, né? É, lembrando que ele fez aquela oração, né, que provavelmente foi escutada por um desses discípulos, né, parte dela, que provavelmente o João escutou, né? Aí é dito assim: se possível, passa de mim esse cálice, né? Para que eu não beba, mas que seja feita a sua vontade, né? Jesus orando ao Pai, né? Segundo o Evangelho de Lucas também, né? Um anjo consolava Jesus durante essa oração dele lá no Getsemane, mas não foi suficiente para evitar a profunda angústia na alma que ele sentia pelo que ele viria a sofrer. Acabou que nem o anjo adiantou, né? Ele suou sangue nesse momento, né? Segundo o Evangelho de Lucas. E depois dessas informações, vamos entrar, né, no Evangelho de João, que vai relatar de uma forma um pouco diferente essa parte do Getsemane. Ele não vai relatar essas partes que aconteceram, mas ele vai falar do acontecimento de forma mais direta, né? Tendo Jesus dito estas coisas, essas palavras, né? Aquela oração, né? Que provavelmente ele já estava no Monte das Oliveiras, né? A oração sacerdotal. Saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, né? Um riacho chamado Cedron, onde havia um jardim, né, o Getsemane, que pertencia ao Monte das Oliveiras, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Bom, então Judas provavelmente levou, né, as pessoas para prenderem Jesus, aquele local do que ele estava no cenáculo, né, encontrou lá e provavelmente ele imaginou, a gente ia para um lugar chamado Getsemane e tal, então provavelmente eles estarão lá. Então, Judas conduziu aqueles homens até aquele local de Getsemane para poder prender Jesus. Lembrando que eles foram à noite, né? No momento que ainda não era comemorada a festa da Páscoa, né? Para evitar tumulto, principalmente com os galileus que estariam na festa, né? Então, eles queriam evitar confusão, evitar insurreições, evitar problemas com as pessoas, com os seguidores de Jesus. Dito assim ainda, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, então receberam que Judas foi com uma escolta e alguns guardas que ele recebeu, né, dos principais sacerdotes e dos fariseus. Então, recebeu uma escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus. Isso, de acordo com o livro de Marcos, ele fala principais sacerdotes, em vez de falar fariseus, ele cita escribas e anciãos. Mas lembrando que muitas vezes os fariseus eram escribas e escribas fariseus, né? Isso já ajuda. E anciãos, né? Povo que participava do Sinédrio, então é mais tranquilo também para lembrar. Então eles chegaram naquele lugar, né, com lanternas, tochas e armas. Aqui embaixo, né, como eu botei em Mateus e Marcos, fala que essas armas eram espadas e porretes. Então eram espadas e porretes, essas armas. É... tá, e na outra tradução da Bíblia, Viva, né, que eu vi, a escolta pode ser chamada também de pelotão de soldados, né?
e alguns guardas, como eu tinha falado. Pelotão é o menor grupamento militar, né, composto de 20 a 50 soldados. E em Lucas diz, né, que os principais sacerdotes, né, os capitães do templo, né, que eram capitães dessa escolta e desses guardas do templo, né, e anciãos estavam lá, ou seja, os mandantes da prisão também estariam presentes lá, os principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos. Então foi um grande grupo para poder prender Jesus. Bom, é dito assim, sabendo Jesus, pois Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, né, tudo que ele iria passar, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Lembrando que muita gente vai de, poxa, a parte do beijo, né? Que Judas traiu Jesus com um beijo. Bom, isso aconteceu, né? O que acontece é que aqui em João ele cita outra parte, né? Outro acontecimento que aconteceu depois do beijo, né? Porque Judas chegou, tinha combinado com os guardas, né? Que aquele quem ele beijasse seria o Cristo, seria o mestre, né? E aconteceu que ele beijou, aí Jesus falou: amigos, amigo, por que vieste? Ou me traíste com um beijo, né? Mas aqueles homens, aqueles guardas, mesmo assim ficaram hesitantes, né, em saber se aquele era o Jesus e tal, por estarem com certo medo, né? Eu vou explicar esse medo mais pra frente. Então, depois de ter dado beijo, aqueles homens ficaram hesitantes mesmo assim. E como falou, né, Jesus chegou e se adiantou e perguntou: a quem buscais? É... Aí eles responderam, né, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Então, depois que Jesus disse, sou eu, olha o que aconteceu. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, eles foram andando para trás, né? Provavelmente tropeçaram, caíram no chão, né? Para trás na terra. E isso porque eles estavam com certo medo, né? Porque Jesus fazia sinais, maravilhas, prodígios, né? E tudo isso poderia ter deixado eles com medo, né? Porque Jesus era um homem poderoso e, tipo, eles estavam indo prender esse homem e ele não demonstrou medo aqui nessa hora. Ele não fugiu. Ele falou: sou eu que vocês estão procurando. Então, eles, de certa forma, se assustaram com isso, né? Jesus, de novo, lhes perguntou, né? A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazareno. Então, perguntou de novo. Ele respondeu: a Jesus Nazareno. Então, lhe disse Jesus, né? Já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixai ireis. Ou seja, Jesus estava protegendo seus discípulos. Vocês estão buscando a mim, então deixe que esses vão, ou seja, os discípulos. Para que ele disse? Para que se cumprisse a palavra que dissera lá em João 6,39, né? Que ele não perderia nenhum dos que o Pai lhe deu, né? Que ele cuidaria dos homens que o Pai tinha lhe dado, né? Então, João 6,39, apenas isso. É, Aconteceu que naquele momento, né, nos evangelhos sinóticos é dito que os discípulos perguntaram a Jesus, né, se queria que utilizasse a espada, mas Simão Pedro, na impulsividade, fez isso aqui que está relatado em João, né? Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então, a orelha direita, e o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Ou seja, guarda a espada, tá acontecendo o que é pra acontecer, eu não tenho que passar por isso, não é o cálice que meu pai me deu, não é a situação que eu tenho que passar. Mas assim que Jesus falou isso, né? Assim a escolta, o comandante, né, da escolta e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no, ou seja, amarraram. E o que acontece? Eu vou relatar segundo os outros evangelhos, né? Que é citado sobre isso também, né? Em Mateus, Jesus pede que Pedro embainhe sua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aí ele diz assim: Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus estava falando que não era necessário aquilo, né? Por causa que quem lançar a mão da espada pela espada morreria. Jesus estava falando: Poxa, Pedro, se você acha que você precisaria me proteger se eu precisasse ser protegido, se eu rogasse ao meu pai, você acha que ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Então é isso que ele falou lá em Mateus, né? Mas Jesus disse que aquilo estava acontecendo para o cumprimento das profecias, né? Que ele estava se entregando e tudo mais.
E Jesus falou: por que vocês vêm me buscar como um salteador, né? Com espadas e porretes. Porque ele falou: eu sentava com vocês no templo, né? Falando para aquela multidão que veio aprender. Estava com vocês no templo, ou seja, com aqueles principais sacerdotes, fariseus, anciãos, né? Escribas, com eles e ensinava, mas eles não prenderam naquele momento, né? E Jesus não era uma ameaça, né? E então, né, depois que Jesus disse isso e pediu que seus discípulos não usassem a força, né, os discípulos fugiram, né? Mas, no caso, Pedro o seguiu junto com outro discípulo, né, que provavelmente era João, né, o discípulo amado, o autor do livro. E em Marcos, né, ainda diz que um jovem coberto com um lençol também seguiu Jesus, né, quando estava sendo preso, mas o descobriram, né, e puxaram o lençol dele e ele fugiu, né. E os discípulos, né, perceberam essa disparidade de forças, né, e o pedido de Jesus de não utilizarem a força. E acabou que, por eles não estarem preparados para. Jesus disse isso porque eles ainda não estavam preparados para sofrer por Cristo, o que eles sofreram depois de perseguição e morte, né? Então Jesus naquele momento estava querendo protegê-los, né? Porque eles ainda seriam moldados, né? Receberiam o Espírito Santo, estariam preparados. Bom, pessoal, então o primeiro vídeo é esse. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!